Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. Vamos falar sobre o quê? Fundos imobiliários. Tem muita gente desesperada, mas tem pessoas como eu que tá muito feliz porque eu tô comprando muita coisa barata, meus amigos. Enquanto talvez você que tá me assistindo está vendendo para pessoas como eu tô aqui comprando, né? E claro, de uma maneira consciente, né? Não tô usando todo o meu caixa para comprar numa porrada só, não. Tô fazendo compras assertivas e eu vou te explicar tudo nesse vídeo e o porquê que eu tô tão confiante para os próximos anos aí com fundos imobiliários. Na minha opinião, a gente tá com uma pérola, com um negócio muito bom nas nossas mãos e infelizmente muitas pessoas não estão conseguindo enxergar, tá bom? Mas lá no futuro tô vendo muito investidor olhar para trás e falar, perdi um bom negócio porque infelizmente eu vendi na baixa ao invés de comprar na baixa, que é o que a gente sempre fala, tá certo? Mas antes de mais nada, já aproveita, vem aqui em cima no canal, se inscreva. Muita gente entrando no meu canal para assistir os vídeos não estão se inscrevendo, o que acaba prejudicando o meu trabalho. Eu te peço de coração que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho com todas as notificações para ajudar aqui, né, o canal do Mestre da Riqueza a continuar vivo. Infelizmente os seguidores não estão subindo, o YouTube faz uma limpeza e aí ao mesmo tempo que entram algumas pessoas, saem outras, meu canal não está subindo, infelizmente. Conto com a sua ajuda. Verifique, inclusive, se você ainda está inscrito, porque às vezes o YouTube fez uma limpa aí e tirou você como inscrito do canal. Tá legal? Mas fato é que 2024 foi um ano difícil para a classe de fundos imobiliários e tá muito ligado, claro, né, o problema de política fiscal aqui no Brasil, tá certo? Até mesmo ontem na televisão, aí, mensagem de Natal, a gente viu o presidente Lula indo para as televisões falar que o Brasil tá muito bem, que a economia tá maravilhosa, o desemprego tá na mínima histórica, o PIB tá subindo, mas ele esqueceu de falar que o dólar também tá subindo, isso é péssimo para a inflação. O mercado não olha o presente, o mercado olha o futuro, tá certo? Então, para o futuro, a gente pode ter muito problema em controlar a inflação, porque o dólar mais alto deixa aí todos os produtos que a gente importa para agricultura, para produtos eletrônicos, para a indústria no geral, mais caros. Isso tende a piorar a inflação, inclusive o combustível e a gasolina pode ficar mais cara em 2025, tá? Então é um grande problema que o Banco Central tem na mão, o governo tem na mão de controlar aí o dólar, né? O governo federal junto ao Banco Central tem feito leilões aí de dólares para tentar conter essa alta, né? Muito dinheiro saindo do Brasil, então o Banco Central tá tentando de alguma forma segurar isso, né? Ou seja, né, vendendo seus dólares, né, para fora aí, enfim, para tentar dar uma segurada no contexto, mas está difícil realmente. O dólar passou de R$6 firme e forte, foi buscar os R$6,20 e a tendência é que o dólar continue em alta em 2025 até que o governo apresente uma política fiscal eficiente. Quando eu falo isso um corte de gastos, porque a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. Não dá mais para aumentar imposto, o brasileiro não aguenta mais. Né? Isso é ruim também como uma medida populista aí pro governo. Então tem que cortar gasto de algum lado. Né? E aí a gente vai ter que entender o que vai acontecer em 2025. Mas enquanto isso, a gente sabe que o Brasil é cíclico, a gente já passou por isso com a Dilma Rousseff, a gente já passou por isso com a quebradeira de bancos lá nos Estados Unidos em 2008, e a Bolsa de Valores sempre volta a se recuperar, e eu acredito que vai continuar assim. E nós estamos então numa fase de plantar, comprar fundos imobiliários a bons preços, porque tem muita coisa aí parado, tá certo? Bom, nós temos aí uma Selic projetada para 2025 de 14%. Os juros futuros já estão em 15%, tá? Mas o mercado acredita que 15% seja o suficiente para que a Bolsa de Valores, a economia brasileira, né, estanque o problema da inflação e depois a gente volte a colher bons frutos. Agora, quais são os fundos imobiliários nesse momento que estão sofrendo mais? Lajes corporativas apanharam feio. Por quê? Os escritórios comerciais, eles estão muito atrelados à economia. Quando a gente tem uma economia, né, com juros altos, as empresas tendem a contratar menos empréstimo e a tendência é que alguns escritórios fiquem vagos, porque muitas empresas vão ficar mais tímidas em investir, colocar funcionários em escritórios, fazer novos projetos. Então a tendência é que a gente possa ter um aumento da vacância aí de bons fundos imobiliários de lajes comerciais e escritórios comerciais. Os shopping centers também acabam ficando ali no meio, né? Acabam apanhando de algum lado, se recuperando de outro, porque as pessoas estão consumindo, estão frequentando shopping. Já o setor de galpão logístico, nesse momento é o setor com maior proteção, inclusive vem caindo menos do que os outros. E os fundos imobiliários de papel, claro, investem em renda fixa. A tendência é que em 2025 a gente encontre ótimos fundos imobiliários de papel, negociando baratos frente ao valor patrimonial e pagando muito dividendo. E aí eu trouxe aqui alguns fundos imobiliários de galpão logístico que eu considero que pode dar show aí em 2025, 2026, tá certo? Porque eles são ótimos fundos imobiliários, estão muito
muito atrativos, baratos nesse momento, caíram muito, sem muita explicação, a não ser o pânico do mercado, e que quando recuperar, a tendência é que recuperem muito forte e estão pagando ótimos dividendos. Então trago aqui para você, primeiro, o BTLG11, que é um fundo de tijolo voltado aos segmentos de logístico, indústria e de galpões. Tá? A sua vacância está em 1%, ou seja, são vários galpões logísticos, mas apenas 1% está desalugado, o que é uma ótima notícia aqui para os cotistas do BTLG11. São mais de 365 mil cotistas hoje no fundo, para um valor patrimonial de 4,5 bilhões de reais. O seu dividendo yield aqui do BTLG11 está em 10% atualmente, contra uma média aqui nos últimos 5 anos de 8,84%. Né? E aí você vai me perguntar, pô, mas André, não está caindo as cotas do BTLG11? O que está acontecendo? Aqui é um bom sinal, né? Poxa, os dividendos que não é, os dividendos estão subindo. A vacância está quase zero, está tudo alugado, o dividendo está subindo. Por que está caindo? Porque nós estamos vendo um pânico no mercado. Muita gente vendendo seus fundos imobiliários porque nem sabe o que estão fazendo com o seu patrimônio, migrando lá para o Tesouro Direto, para o CDB, muitas vezes mal assessorados até aí por assessores de investimento, falando que os fundos imobiliários vão acabar para migrar para renda fixa, para ficar tranquilão. Só que aí faz um mau negócio. E eu não estou te falando que a renda fixa é um mau negócio, não. Tem muito produto muito bom nesse momento. Mas não é o caso de você vender na baixa os seus fundos imobiliários para migrar para renda fixa. Quer comprar renda fixa? Compra com sobra de caixa, né? Mas não vai vender seus ativos na baixa. O momento agora é da gente plantar, comprar bons ativos de fundo imobiliário para ganhar com isso no futuro. Além do que, os dividendos estão muito altos. Ah, André, mas a renda fixa está pagando 14% ao ano. Tá, um BTLG11 está pagando 10% isento de imposto de renda de aluguel todos os meses na sua conta. A renda fixa você só vai pegar essa grana lá no final e ainda vai ter desconto de imposto de renda, tá bom? E não quero nem que você compare renda fixa com fundos imobiliários, porque não tem nada a ver. Fundos imobiliários é para quem gosta de renda, para quem gosta de investir em bons imóveis e receber uma boa renda por isso. Bom, vamos dar uma olhada no valor patrimonial do BTLG11 e eu vou te provar que está muito barato mesmo o BTLG11. Olha lá, hoje cada cota deveria estar custando R$ 104,59. Ah, André, mas como assim? Né? Eu vou te explicar de uma forma aqui bem rasa, na verdade. Imagine você que o gestor do BTLG11, ele tem lá 10 galpões para tomar conta, tá certo? E ele tem que passar para o mercado quanto cada um vale. Né? Então ele vai contratar uma empresa independente, uma auditoria, aí vai lá o auditor, bonitinho, com a sua caneta, vai passar pelos prédios, valor do metro quadrado na região, X, né? Pô, o prédio tá bonito, bacana, precisa de alguma obra? Tá valendo isso, né? Bom, tem bons inquilinos? Tá valendo isso, tá certo? E aí ele passa um resumão pro mercado, ó, os 10 galpões, cada um vale isso aqui. Então se a gente pegar e distribuir isso por cotas, dividir esses galpões em cotas, cada cota deveria estar custando no mercado hoje R$ 104,59. Mas nós estamos comprando com promoção, R$ 93,38. Então tá negociando muito abaixo do que vale. Você pode comprar ótimos galpões, muito bem administrados, com dividendos crescentes, com vacância quase zero, né? Por muito mais barato do que vale. Só que o que vai acontecer aqui? Daqui 2, 3 anos, isso aqui vai estar mais caro e vai ter um monte de gente querendo comprar. E aí perdeu a oportunidade de pagar mais barato. Enfim, né? Olha lá, o PVP está em 0,89. Né? O PVP abaixo de 1 significa que ele está mais barato do que realmente ele vale. E o valor patrimonial, como nós já falamos, 4,5 bilhão de reais. Olha a listagem de imóveis do BTLG11. São 21 imóveis em São Paulo, muito bem localizados. Um no Rio de Janeiro, um em Pernambuco, um em Minas Gerais, um no Ceará e um em Santa Catarina. Então, muito bem distribuído, muito bem diversificado o BTLG11. Mais um fundo imobiliário que eu trago aqui para você de galpão logístico é o XPLG11. E antes de falar do XPLG11, já aproveita, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, também me ajuda muito a manter esse canal gratuito aqui para você, tá? Não custa nada, enquanto você tá assistindo, aperta o botãozinho aí. Bom, o XPLG11 também é um fundo de tijolo, investe em imóveis físicos, aí do segmento logístico, indústria e galpões, tá? Tem uma vacância também super baixa de 1,5%, ou seja, 1,5% de todos os galpões estão desalugados, o que é muito bom. São mais de 344 mil cotistas no fundo hoje, para um patrimônio total de 3,5 bilhões de reais. Já o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos está em 9% e atualmente 9,98%. Né? Então, mais um fundo imobiliário com baixa vacância, com dividendo crescente e que está caindo bastante no mercado, o que me leva a crer que é pânico. Não tem nenhuma explicação para os fundos imobiliários estarem caindo tanto, a não ser pânico e mudança de perfil, né, de fundos imobiliários para renda fixa. Bom, seguindo aqui, vamos dar uma olhada, né, no preço sobre valor patrimonial aqui. Cada cota deveria estar custando R$ 112 o XPLG11. Você pode comprar elas por R$ 93 hoje, muito abaixo do que vale. Um PVP de 0,84 para um patrimônio de 3,5 bilhão de reais. Listagem de imóveis do XPLG são 7 galpões em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul, 2 na Minas Gerais,
2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Também um fundo muito bem administrado, com boa diversificação, com dividendos crescentes, com vacância caindo, pagando dividendos altíssimos, isento de imposto de renda e que tem muita gente vendendo ele na baixa para fazer um mau negócio. Enfim, vamos falar agora então de mais um fundo imobiliário de galpão logístico, que é o LVBI11, também mais um exemplo de um bom galpão logístico, né, um fundo de galpão logístico muito bem administrado, com ótimos indicadores. Ele também é um fundo do tipo tijolo, do segmento logístico, indústria e galpões, tá com uma vacância de 1%, né, muito baixa, e aí vocês vão perceber que os fundos imobiliários de galpões logísticos, eles trabalham, os bons, com uma vacância próxima a zero. Né? Porque os galpões logísticos eles estão sendo cada vez mais procurados aqui no Brasil, até pelo boom do e-commerce. Né? Essas empresas que vendem pela internet, elas precisam colocar os seus produtos em algum galpão, né? Para que depois façam as suas entregas. Então os galpões logísticos eles estão sendo muito procurados. Então eles estão muito valorizados, tá certo? E por isso que eu falo que é uma classe mais protetiva nesse momento do que shoppings e lajes comerciais, né? Que estão mais atreladas à economia do que os galpões logísticos, no caso, são mais protetivos. Uma empresa que precisa estocar os seus produtos, é difícil ela sair dali e encontrar um outro galpão. Enfim, tem toda uma questão de estudo de logística, estudo de frete, e atrapalha bastante, né, fazer essas alterações. Bom, são mais de 135 mil cotistas no fundo hoje para 2 bilhões de reais em patrimônio, tá? O seu dividendo está aqui atualmente em 11,09%, mais um fundo imobiliário com dividendo crescente, com vacância baixa, que está caindo na Bolsa de Valores. E o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 9,2%. O valor patrimonial do fundo hoje, cada cota deveria estar negociando a R$ 124,45, mas podemos comprar elas hoje a R$ 94,81. Uma baita promoção, né? Quase 30% de desconto aqui, tá? PVP em 0,78, como nós já falamos, o valor patrimonial em 2 bilhões de reais. São 6 imóveis hoje em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia e 1 no Paraná. Então, meus amigos, a minha dica para vocês em 2025 é: observem bons fundos imobiliários que estão com bons indicadores. Não é para você sair pegando todo o seu dinheiro e comprando, né, com muita sede ao pote, não. Tenha uma carteira diversificada, vão comprando aos poucos, porque os fundos imobiliários podem cair ainda um pouco mais, tá certo? Não quero dizer para você que não vão mais cair, pode cair sim, tá bom? Tudo depende do trabalho que o governo está fazendo, mas fato é que eles estão baratos. E para uma visão de longo prazo, você comprar bons imóveis agora, e é assim que os ricos fizeram grana, os bilionários no Brasil, comprando imóveis, né? Enfim, tijolo, em bons momentos, em crise, pagando mais barato e depois lucrando com isso no futuro. Tá legal? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha um ano de 2025 maravilhoso. Continue acompanhando aqui o canal Mestre da Riqueza, que toda semana a gente vai trazer ótimas dicas para vocês aí da Bolsa de Valores, da economia no geral e até mesmo de geopolítica. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.